Ele foi sozinho. Ninguém forçou. Ninguém o buscou. Vladimir Herzog era jornalista, diretor de jornalismo da TV Cultura, e numa manhã de outubro de 1975, entrou no DOI Codi de São Paulo porque o regime pediu que fosse prestar esclarecimentos. Ele acreditou. Naquela tarde anunciaram que ele havia se suicidado na cela. A foto divulgada mostrava um corpo numa posição que nenhum suicídio produz. Todo médico que viu aquela foto sabia. O regime também sabia. E publicou assim mesmo. Isso não é o começo da história, é o meio. Porque para entender o que aconteceu com Vladimir Herzog, você precisa primeiro entender o que o Brasil se tornou nos anos anteriores e o que havia sido construído para que aquilo fosse possível. Hoje você vai entender como a ditadura militar brasileira funcionava nos bastidores. Não o golpe de 1964 que você viu no livro didático. Os porões, os métodos, os nomes, os números reais. E o que aconteceu com as pessoas que entraram nesses lugares e não voltaram. Em março de 1964, o Brasil vivia uma tensão enorme. O presidente João Goulart, o Jango, defendia reformas profundas: distribuição de terra, nacionalização de empresas, ampliação de direitos trabalhistas. Para parte da elite econômica e das forças armadas, aquilo soava como comunismo. Na noite de 31 de março para 1º de abril de 1964, militares tomaram o poder. Jango partiu para o exílio sem resistência. E o que deveria durar meses, durou 21 anos. Mas o que a história oficial não conta com clareza é o que aconteceu logo depois, nas primeiras semanas, nas primeiras horas. Porque enquanto o mundo ouvia que o Brasil havia sofrido uma revolução democrática, os primeiros presos políticos já estavam sendo levados para lugares que não existiam em nenhum mapa oficial. Para que um Estado torture legalmente, ele precisa primeiro destruir a lei. O regime fez isso de forma cirúrgica. Entre 1964 e 1969, foram editados 17 atos institucionais, decretos que suspendiam direitos constitucionais, cassavam mandatos, eliminavam a liberdade de imprensa e davam ao governo poder absoluto sobre qualquer cidadão. O mais brutal foi o AI-5, editado em dezembro de 1968. Com o AI-5, o governo podia prender qualquer pessoa, pelo tempo que quisesse, sem qualquer justificativa legal. Suspendeu o habeas corpus, o direito que um cidadão tem de questionar sua própria prisão. Em outras palavras, a partir de dezembro de 1968, qualquer brasileiro podia desaparecer. E muitos desapareceram. Agora preciso te apresentar os lugares onde tudo isso acontecia. O regime criou uma rede de órgãos de repressão que funcionavam como um sistema paralelo ao Estado oficial. Um Estado dentro do Estado, invisível, sem registros públicos, sem prestação de contas. O principal deles era o DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informações e Centro de Operações de Defesa Interna. Presente em todas as capitais, era o braço armado da repressão. Era para lá que os presos políticos eram levados primeiro. O DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, cuidava do fichamento, da vigilância e dos interrogatórios de longa duração. E havia os centros clandestinos, lugares que oficialmente não existiam. Casas requisitadas, quartéis isolados, salas sem janelas. A Casa da Morte em Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi um deles. Descoberta décadas depois, foi o local onde dezenas de pessoas foram torturadas e mortas. Seus corpos nunca foram encontrados. Aqui preciso ser direto com você. O que você vai ouvir agora é baseado em documentos oficiais da Comissão Nacional da Verdade, publicada em 2014. São depoimentos de sobreviventes, são relatórios médicos, são laudos de necropsia, são fatos. Os métodos de tortura utilizados pelo regime brasileiro eram sistemáticos, treinados, documentados internamente. O pau de arara era o mais comum. A vítima era suspensa de cabeça para baixo, com os braços e pernas amarrados a uma barra de metal.
Nessa posição, recebia choques elétricos, afogamentos simulados e pancadas. O telefone era o nome dado ao método de golpear as duas orelhas da vítima simultaneamente com as palmas das mãos abertas. Causava ruptura dos tímpanos e danos permanentes à audição. A cadeira do dragão conduzia corrente elétrica pelos pulsos, tornozelos e genitais. Havia afogamentos, queimaduras com cigarro, privação de sono por dias seguidos, isolamento em solitária por semanas. E havia algo que os torturadores sabiam muito bem. O pior não era o que faziam com o corpo, era o que faziam com a mente. A tortura psicológica, ameaças à família, fingir matar outros presos em celas adjacentes, mostrar fotografias dos filhos, muitas vezes era mais devastadora do que qualquer instrumento. A Comissão Nacional da Verdade identificou pelo menos 42 métodos diferentes de tortura utilizados pelo regime. Mas atrás de cada método há um rosto, um nome, uma vida que existia antes de tudo isso. Stuart Edgar Angel Jones tinha 25 anos. Era filho da estilista Zuzu Angel, um nome que você talvez conheça. Era militante do MR8 quando foi preso em maio de 1971. De acordo com depoimentos de sobreviventes, Stuart foi torturado até a morte num quartel da Marinha no Rio de Janeiro. Seu corpo nunca foi entregue à família. Sua mãe, Zuzu Angel, passou anos tentando encontrá-lo, denunciando publicamente o regime, costurando anjos em seus vestidos como símbolo de luto e busca. Em 1976, Zuzu Angel morreu num acidente de carro na saída do túnel Dois Irmãos, no Rio de Janeiro. Décadas depois, documentos revelaram que o acidente foi provocado pelo próprio regime. Uma mãe que buscava o filho, morta pelo mesmo Estado que matou o filho. E voltamos a Vladimir Herzog. Era a manhã de 25 de outubro de 1975. Herzog tinha 38 anos, uma carreira construída com seriedade e uma reputação que o regime considerava incômoda. Quando o Doi Codi de São Paulo pediu que comparecesse voluntariamente, ele foi. Poderia ter fugido. Poderia ter sumido. Colegas aconselharam que não fosse. Ele foi mesmo assim. Porque acreditava que não tinha feito nada errado. Porque acreditava que um Estado de Direito não mata pessoas inocentes. Naquela tarde, o regime anunciou que ele havia se suicidado. A foto divulgada mostrava o corpo de Herzog pendurado numa cela, com um cinto, numa altura em que os joelhos tocavam o chão. É fisicamente impossível enforcar-se assim. Qualquer pessoa que tente se ajoelhar instintivamente alivia a pressão. Todo médico que viu aquela foto sabia. O regime sabia. E publicou assim mesmo. O assassinato de Vladimir Herzog provocou uma das maiores mobilizações civis contra o regime. A missa celebrada pelo cardeal Paulo Evaristo Arns, na Catedral da Sé de São Paulo, reuniu 8.000 pessoas, judeus, católicos e protestantes juntos, numa demonstração pública que o regime não conseguiu silenciar. Nenhum torturador foi julgado pelo que fizeram a Vladimir Herzog. A Comissão Nacional da Verdade, publicada em 2014, investigou os crimes do regime entre 1946 e 1988. As conclusões foram as seguintes: pelo menos 434 pessoas foram mortas ou desapareceram por ação do Estado. Esse é o número confirmado. Pesquisadores e organizações de direitos humanos estimam que o número real pode ser 3 ou 4 vezes maior, já que boa parte dos registros foi destruída ainda nos anos 80, às vésperas da abertura política. Cerca de 20.000 pessoas foram torturadas ao longo do regime. Mais de 6.000 militares, políticos, professores, artistas e jornalistas tiveram seus direitos políticos cassados. Centenas de brasileiros foram exilados, forçados a abandonar o país, a família, a língua, a vida que tinham construído. E até hoje, 40 anos depois do fim da ditadura, os arquivos de inteligência do período não foram completamente abertos ao público.
Em 1979, o regime aprovou a Lei de Anistia. A lei era necessária. Ela permitia que exilados voltassem ao Brasil, que presos políticos fossem soltos, que militantes perseguidos retomassem a vida pública. Mas havia um detalhe enorme. A lei anistiava também os agentes do Estado, os torturadores, os responsáveis pelos desaparecimentos, os que operaram a Casa da Morte, os que assinaram as ordens, todos. Em um único gesto legislativo, o regime garantiu que nenhum de seus agentes pudesse ser julgado pelo que fizeram. O Brasil é um dos únicos países da América Latina que passou por uma ditadura e nunca julgou seus torturadores. Na Argentina, julgamentos dos crimes da ditadura produziram mais de 1000 condenações. No Chile, centenas de agentes foram processados. No Uruguai, no Peru, na Guatemala. No Brasil, a resposta oficial até hoje é: a lei impediu. Os sobreviventes que conseguiram indenizações do Estado brasileiro receberam valores que, na maioria dos casos, não chegam a R$50 mil pelo que sofreram. Parte dos familiares dos desaparecidos políticos ainda aguarda, décadas depois, a localização dos restos mortais dos seus parentes. A maioria nunca vai encontrá-los. A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, criada em 1995, trabalha até hoje. Em 2023, 38 anos depois do fim da ditadura, ainda havia casos abertos. Famílias que ainda não sabem. E os arquivos, os documentos que poderiam revelar o que de fato aconteceu, onde estão os corpos, quem deu as ordens, parte deles foi destruída. Parte permanece sigilosa. Parte foi simplesmente negada. O Brasil não abriu seus arquivos da ditadura com a mesma transparência que outros países fizeram. Isso não é esquecimento. Esquecimento é involuntário. Isso é uma escolha. Quando eu comecei a pesquisar esse vídeo, uma coisa me parou. Não foi um número, não foi uma data. Foi uma frase num depoimento da Comissão Nacional da Verdade. Uma mulher que sobreviveu à tortura no DOI-CODI de São Paulo em 1972. Ela disse: "O que mais me custou não foi o que fizeram com meu corpo. Foi saber que eles sabiam que nunca seriam punidos e que eles sabiam que eu sabia. Isso é o que a impunidade faz com uma sociedade. Não apaga o crime. Ensina que o crime compensa." Me conta aqui nos comentários. Você já sabia da extensão do que aconteceu nos porões da ditadura? Não o que está nos livros, mas os nomes, os métodos, os números reais. Porque as histórias que o Clique Pause traz não são só sobre o passado, são sobre o que a gente escolhe lembrar e o que a gente deixa ser esquecido. Se esse vídeo te fez pensar, deixa seu like. Ajuda muito mais do que você imagina. E se você ainda não é inscrito no Clique Pause, aperta o botão agora. Porque o próximo vídeo é sobre algo que também aconteceu no Brasil.